bonitinho, para de ter o fluxo do público, né? E aí dá ruim, né? Começa, é possível que comece a ter comércios quebrando e tudo mais. Com certeza. Do cara que comprava tudo bonitinho, com nota certeza. Fiscal, não sei o quê. Por conta dessa Todo mundo acaba pagando. Todo mundo acaba pagando. Porque a economia, com medo. A economia, o desenvolvimento aqui do regional. Tem regiões em São Paulo, no interior, que vivem de destilaria. A Heineken não porque é cerveja, mas tem muitas grandes aí que, coleta imposto, a arrecadação do município é por causa da destilaria. O emprego do pessoal ali principal é numa empresa dessa, entendeu? Então, de fato, sangra a economia brasileira e paulista, no caso. A gente, como você disse, aí já tem uma galera presa, né? E imagino que esteja uma certa correria para resolver logo esse problema aí, né? Tem, porque sempre quando toma os noticiários, cria uma histeria. É uma histeria coletiva. Teve 3 óbitos, né? Se não me engano. Eu acho que sim, Foram 3. Então, assim, é uma quantidade enorme? Não, mas é algo que todo mundo... tem gente que todo dia, final de semana, é algo muito presente na nossa vida, entendeu? Mesma coisa que falar, a água está contaminada. É algo que todo mundo consome. Sim. Então, traz um desespero ali, uma histeria. Tem que dar uma resposta, cara, não tem jeito. Tá, então dá pra dizer que tá sendo feito o que deveria ser feito? E outra, aquilo que a gente falou, todo mundo sabe que tem esse tipo de coisa já há muito tempo, acontece que agora morreram pessoas, começou a ter uns casos mais sinistros. Como sociedade a gente estava fazendo, ou sei lá, como força de segurança, fazia-se algum tipo de vista grossa para esse problema? Não, eu só acho que não era talvez o enfoque das forças de segurança. Por exemplo, a responsabilidade por fiscalizar produto em comércio é da prefeitura. Começa daí, não é somente da polícia, ou seria secundariamente da polícia civil. Mas o primeiro órgão de vigilância nos comércios é a prefeitura. A vigilância sanitária. Aí tem o órgão de vigilância sanitária, Secretaria da Fazenda. A própria população, enquanto não sentiu na pele o problema, não liga, não denuncia, não se preocupa. Dani, se eu compro o mais barato, para mim é melhor. Aí quando aconteceram as mortes, aí todo mundo sentiu no lombo o problema. É que nem eu vejo às vezes gente defendendo o bandido, é a mesma coisa. Enquanto não acontece com ele, com a família dele, dane-se, é com os outros. A hora que é seu filho que é prejudicado, a hora que rouba a sua aliança, a hora que rouba o seu celular, a hora que você perde um filho, um familiar por causa de um produto alterado, aí dá desespero em todo mundo e é culpado novamente a polícia que não fez nada, o Estado. Então, novamente, vale a pena lembrar que uma sociedade que se preocupa com questão de segurança pública salva a vida de muita gente. Então, está escrito na Constituição, a segurança pública é preocupação, responsabilidade de todos e dever de Estado, ou seja, todo mundo tem responsabilidade na segurança pública e esse caso é momento de prestação prestação de serviço público aqui no Flow do Capitão Telhada. Está sendo feito sim. Só essa semana, que eu tenho informação, reuniu a Secretaria da Fazenda para fiscalizar a nota fiscal. Então os comércios estão comprando, de onde está comprando, quem está vendendo, cadê a produção, cadê os produtos que estão adquirindo. Então vai apertar. Aí já fica a dica para quem produz. Vai apertar a fiscalização sobre as pequenas, médias e grandes empresas, destilarias. A Polícia Civil está muito preocupada com isso, porque é o órgão responsável por fiscalizar mercado. Polícia Civil, PROCON, Vigilância Sanitária e Cefaz. Principalmente esses órgãos. Cefaz, a Secretaria da Fazenda. Principalmente esses órgãos. O governo do estado montou um gabinete de crise para lidar com esse problema. A resposta virá. A questão é, o Estado vai com força. Aí o privado tem que saber responder, tem que cumprir os protocolos. Ninguém aguenta uma polícia pesada. O cidadão quer uma polícia pesada, mas às vezes não aguenta. Para os outros. Porque a fiscalização é forte. Café não tem metanol. Então vai ser dada a resposta. Inclusive, quem está sendo ouvido nesse gabinete de crise? Associação de Bares e Restaurantes está sendo ouvido. Está sendo ouvida a Associação Nacional e Internacional de Produtores de Bebidas Destiladas. Estão sendo bem prejudicados. Então, assim, o governo está fazendo da cabeça? Não. Está sendo ouvido o setor, ou os setores estão sendo ouvidos para produzir uma legislação eficiente, ou seja, que funcione e que seja viável. Então, em breve, vai ter resposta sim. O cidadão paulista não vai ficar no cavalete e vai ter a sua segurança em consumir o seu produto que desejar.
mudando um pouco de assunto, se a gente fosse pensar telhada e telhadinha, de duas gerações distintas, e se somar tudo aí dá um tempão de polícia, né? De lá de quando tu começou, telhada, para quando você parou, telhadinha, as ocorrências, as principais ocorrências foram se transformando ao longo do tempo? Tipo, qual que era o principal problema da tua época? Sim. E qual que era o principal problema quando tu parou? A resposta é sim e não. Tá. Porque o ser humano continua ser humano com as mesmas ideias, com as mesmas sagacidades, com a mesma corrupção, com a mesma intenção. O ser humano continua ser humano. Passam-se os anos, mas a psique, o pensamento do ser humano não muda. Agora, o modus operandi, a quantidade, a tecnologia mudou assustadoramente. Por exemplo, no meu tempo de cadete, de tenente, era aquela ocorrência que você andava com uma verandeira, com um fusquinha na polícia militar, com 38 pica-pau na cinta, que era uma arma mais, não tinha pistola no Brasil, a arma mais potente era calibre 12, era uma escopeta 360, era uma escopeta 380, então mudou-se o modus operandi criminoso, o carro de fuga, a droga mais pesada na minha época de tenente era a maconha. De vez em quando aparecia haxixe. Cocaína começou a entrar no finalzinho dos anos 80, anos 90. Então mudou-se totalmente a situação do combate ao crime. Mas o homem que combate ao crime, ele tem que entender que ele tem que saber lidar com o criminoso. O criminoso não mudou. Mudou a tecnologia, mas a cabeça do cidadão, os medos, a maneira de pensar é a mesma coisa. Eu repito, o bandido não tem medo da lei no Brasil porque nossa lei é fraca. Ele tem medo de uma polícia forte, de uma polícia que se o bandido puxar arma e atirar no policial, ele vai tomar tiro, sim. E não é tiro de advertência, é tiro pra morrer. Porque o cara que tá atirando em mim, eu não vou atirar nele pra assustá-lo. Eu vou atirar pra fazer com que esse indivíduo cesse a resistência. Isso é simples. Então ele tem medo de mim, policial, que vá tomar uma providência urgente contra ele. Não que vai ficar alisando. Então, sim e não. Como eu te disse, mudou totalmente da minha época para a época do meu filho. As fardas mudaram, o Brasil mudou, a lei mudou a partir de 88, mas o homem continua sendo o homem. Que eu falo homem, o homem é a mulher, o ser humano. Então, o combate ao crime, a postura do policial é a mesma ainda. É uma postura de educação, é uma postura de anticorrupção, é uma postura de transparência. O policial não pode ter medo de mostrar o serviço dele. Quem tem medo de mostrar o serviço é que está fazendo a coisa errada. Entendeu? Fala, Davi. Oi. Então, quem tem medo de mostrar o serviço é que está fazendo a coisa errada. E a gente, eu posso falar, eu só posso falar em meu nome. E me permita falar o nome do meu filho, porque foi criado por mim e eu conheço perto, mas ele também pode falar por ele. Eu não tenho essa competência. Nós podemos falar da nossa maneira de agir. Nós erramos, como todo ser humano erra, mas nós primamos pela transparência, pela honestidade, pelo respeito às pessoas, pelo respeito à família, pelo respeito à religião, pelo respeito à paz. Pode parecer piegas? Pode parecer, mas não é, porque nós somos assim. Isso, Igor, incomoda muita gente. Tem um monte de idiota que vai até parecer, porque as pessoas do quanto pior, melhor, tem um monte aqui. Mas nós não estamos trabalhando para essa turma. Nós estamos trabalhando pelo trabalhador, pelo cidadão, aquele que valoriza a sua família e seu filho. Infelizmente, tem um monte de gente que, em vez de torcer pelo Tarzan, torce pelo jacaré. Então não é do nosso time. Eu tô aqui do lado do trabalhador, do lado do cidadão de bem. Entendi. A sua pergunta pega de 1979, quando ele entrou, até 2022, até o momento que eu fiquei na polícia. 43 anos, rapaz. Nossa, é muito tempo mesmo. 43 anos. Mudou, sabe por quê? Primeira coisa, nos anos 70, 80, até anos 90, não se falava no Brasil em facção, em organização criminosa. Verdade. Não se falava. O PCC começou em Taubaté, dentro do sistema carcerário, em 1993. Não, só me permita uma correção. Nos anos 80 tinha o Comando Vermelho já no Rio, começando na Ilha Grande, então... mas dentro da cadeia ainda. Não, mas como você é jovem, essa parte a gente viveu nos anos 80, Comando Vermelho no Rio, quando juntou os presos políticos com presos comuns em Ilha Grande, começou-se o papo de crime organizado com a formação do vulgo Escadinha, que morreu depois na mão do crime mesmo,
Que bandido morre na mão de bandido. Ah, polícia. Bandido morre na mão do bandido porque é aquela guerra do poder. Então, Escadinha, João Carlos Ensina. Olha, Telhada também é história. Era o famoso Escadinha. Ele foi o grande líder do Comando Vermelho, foi um dos criadores do crime organizado no Brasil nos anos 80. E era uma coisa típica do Rio de Janeiro que depois expandiu para o país todo. Lembrando que isso só aconteceu porque se juntou o preso comum ao preso político. Boa. Exatamente. Então, o PCC surge publicamente em São Paulo em 2003. Sim. Quando tem a mega rebelião. Não sei se você lembra, vários presídios ao mesmo tempo entrando em rebeliões, e aí um baita de um problema para a segurança pública. O que mudou principalmente? Armamento. Então, para você pegar... Quando que você pegaria um fuzil na mão de um ladrão aqui em São Paulo? Vai falando por São Paulo. Eu não fui policial em outros estados. Nunca. Anos 80, anos 90, muito. Quando pegava uma submetralhadora, como é que vocês chamavam? Uma INA. Um INA. Putz, era uma baita de uma arma, calibre 22. Não, pistola, quando você pegava a pistola, era uma raridade pegar uma pistola numa ocorrência. O poder de fogo mudou bastante. Primeiro ponto. O que os caras estão usando agora, cara? Cara, fuzil virou água. FAL? FAL é outra muito 5.56. Tá. Fuzil 5.56, que é um calibre um pouco menor, mas ele é muito mais portátil, ele é muito mais tático, mais leve, menor de tamanho. Então, se você acha muito hoje M4, principalmente que é a plataforma Colt, calibre 5.56 ou 223 na versão civil. E aí você acha 7.62, AK, um pouco mais difícil. Hoje em dia o crime organizado, ele aluga o armamento. Ele tem o armamento, você tem o paiol, ou bunker, onde se guarda armamento. Eu já estourei alguns na rota e tive essa oportunidade. Você pega 30, 40 fuzis de uma vez só. Porque ele fica guardado em um local. Os caras têm paiol. E aí uma quadrilha quer fazer um assalto a banco, vem comigo, aluga minhas armas, faz o crime, comete o crime, e as armas voltam pro paiol, volta para pro bunker. Então, a gente faz ideia de... Por isso que é crime organizado, como né? chegam as armas lá também, não é? Sem dúvida. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo, vai. Quando acabar, previsão aqui do Telhadinha, quando acabar o conflito entre Ucrânia e Rússia, pode escrever, vai começar a aparecer um monte de fuzil aqui no Brasil. Armamento russo. Mais armamento. Então, é um negócio mundial, o tráfico de armas. E, infelizmente, os conflitos, inclusive, como é que os fuzis estão na mão do Hamas, lá na faixa de Gaza? Inclusive, conseguiram alcançar o primeiro acordo de paz aí, né? Hoje. Então, assim, como é que chega? São nações comerciando, indústria bélica, o bicho tá pegando aí, entendeu? É dinheiro, velho. É interesse. Chega aqui também pelo crime organizado. Entra por onde? Paraguai, principalmente. Entra pelos portos, existe corrupção, existe abertura nos nossos portos. Então, tá aí. O que mudou muito? O poder de fogo. Hoje, agora, 2025, eu acho que a tecnologia das forças de segurança do Estado avançou muito, a gente estava ficando para trás. Então avançamos muito. Em São Paulo, hoje nós temos muita câmera, mas muita câmera, com chama a tecnologia OCR, que é a identificação de placa. Então muitas cidades hoje, entrou uma placa que está cadastrada como suspeita, atitude suspeita ou como crime, já apita para as viaturas, o cara não passa da segunda esquina. Muitas cidades. E a tendência, o plano aqui em São Paulo é fechar 100% das cidades, que é o tal do Muralha Paulista, que a gente fala muito hoje no governo e na polícia. Isso ajudaria no caso de carro roubado, por exemplo? Muito. Você pega cidades aí que tinham 200 casos de roubo por mês de veículo, hoje tem 2. Por quê? Toda rua tem câmera com identificação da placa. Notícia urgente. Você ainda não deixou um like, comentou e se inscreveu. Isso é uma vergonha.